Olá, que Deus abençoe a todos de forma muito especial, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos sempre dispostos a meditar na palavra de Deus e também refletir no que ela tem de melhor para as nossas vidas, porque essa palavra ela sempre vai nos motivar a prosseguir nessa caminhada, sempre desfrutando do que o Senhor tem. E o importante é que quando a gente reflete sobre essa palavra, nós vamos tirar dela lições para a nossa vida, para o nosso aprendizado. E o que nós temos visto muito nos dias de hoje é que as pessoas hoje elas estão nessa correria do dia a dia e elas sempre estão alegando e até mesmo falando que não tem tempo, que a gente vê hoje essa correria do dia a dia e as pessoas, quanto mais tempo passa nessa correria, elas se desgastam mais e isso traz um desgaste físico, um desgaste psicológico, um desgaste mental. E o que nós temos visto hoje sempre pessoas na correria e o que mais se ouve falar é que não tem tempo, né? O tempo é curto, não tem um tempo para resolver tudo e assim traz esse desgaste e esse acarretamento para a vida. Mas a pergunta é, realmente as pessoas elas não têm tempo ou elas não estão administrando o tempo que elas têm? Porque a palavra de hoje, ela vai nos mostrar que há tempo para todo propósito. Eclesiastes capítulo 3 é o texto base da nossa palavra. Versículo de número 1 em diante diz assim: Tudo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Salomão está dizendo assim: para tudo há um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todas as coisas, elas têm um tempo determinado na nossa linguagem de hoje. Tudo tem um prazo de validade, ou seja, sempre tem um tempo. E o mais importante que ele diz que há tempo para todo propósito, ou seja, há tempo para tudo. Agora, o que está acontecendo hoje com a maioria das pessoas que não administram esse tempo que tem e às vezes andam em um processo mais acelerado e acaba, em vez de viver a vida de uma forma coerente, com responsabilidade, muitos vivem de uma forma irresponsáveis. Dos resultados de haver tantos, por exemplo, no trânsito, tantos acidentes, tantos desgastes, tantas pessoas que se agridem, sabe, discussões sem fim, em determinados ambientes, o trânsito é um deles, porque as pessoas sempre estão trabalhando de forma atrasada ou saindo atrasado, sabe? E elas querem acelerar um pouco mais para que elas possam chegar a tempo e acaba violando algumas regras. E fim de tudo isso é um desgaste muito grande. Então, o que é preciso fazer diante de uma situação como essa? Salomão, ele determina. Se há tempo para todo propósito, o que eu preciso, na verdade, é me reorganizar.
Eu preciso administrar melhor o tempo que eu tenho para que eu possa viver melhor. Porque nada é mais importante do que a nossa própria vida. Você viver de forma coerente, você administrar bem o seu tempo para que você não venha queimar etapas ou deixar de fazer o que você tem programado. A nossa maior dificuldade hoje é na questão de programação. Isso é uma questão cultural nossa, brasileira, não se projetar para que depois executamos os nossos projetos. Nós sempre estamos começando as coisas e muito difícil nós terminá-las. Por exemplo, poucas pessoas começam a ler um livro e chegar à última capa. No final da história ele perde o interesse, ele perde o desânimo e ele não consegue. Isso traz para nós um prejuízo muito grande, porque existe essa desinformação justamente por causa de que nós não somos habilitados a essa organização, andar com propósito, sabe? Ser firme nas nossas convicções, e isso traz prejuízos para nós. Quanto menos eu estudo, menos informação eu tenho. Se tenho menos informações, mais ignorante eu me torno. Então eu sou uma pessoa fácil de ser ludibriado pelas outras pessoas. Então, uma outra questão que sempre nós estamos fazendo, muitos de nós, é final de ano e início de ano. Quem foi que nunca, no início do ano, fez uma lista do que iria fazer no ano seguinte, ou no ano que está entrando? É uma lista e uma delas é fazer caminhada, emagrecer, sabe? Fazer dieta, é uma série de promessas que se faz. Mas no final de janeiro você não cumpriu nenhuma delas. Por que isso? Porque nós não somos pessoas que determinadas, que aprendemos a projetar as coisas e executá-las por etapas para que a gente venha ser bem sucedido naquilo que nós estamos fazendo. Então, se você não administra bem o seu tempo, certamente você não vai alcançar os objetivos, porque você vai sair queimando etapas da sua vida ou até mesmo daquilo que você tem projetado. Então, Salomão, ele traz para nós aqui essa advertência. Ele mostra que se nós estamos vivendo de forma acelerada, não é porque não existe tempo. É porque nós não estamos sabendo administrar o tempo que temos. E uma coisa que ele mostra aqui no verso 2, ele diz assim: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. O que ele está mostrando aqui que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Então, tem um tempo determinado. Há tempo de você plantar e há um tempo de colher o que se planta. Há um tempo de plantar, como também há um tempo de arrancar. O que Salomão está dizendo é que existe um percurso. Tanto para o que planta, ele almeja uma colheita. Então, há um tempo de uma espera. Aquele que nasce, também há um tempo determinado. Os próprios especialistas, eles dizem que o nosso coração, sendo ele um músculo, ele tem um tempo determinado de funcionamento até parar. Ou seja, todos nós, quando nascemos,
o nosso coração ele já está programado para um determinado tempo ele parar. Por que que uns vivem mais e outros menos? Vai depender de como você vai administrar a sua própria vida. Se você tem uma educação alimentar, se você é uma pessoa que é acostumado, tem um hábito de constantemente estar fazendo aí um, ida ao médico para fazer, sabe, sempre aquele check-up anualmente. Por que que uns vivem mais e uns vivem menos? Depende de como você vai conduzir a sua vida. Então a gente percebe que Salomão está falando justamente desse tempo. Olha o verso 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, o tempo de saltar de alegria. Ou seja, até na questão do choro, há um tempo. Por exemplo, Israel, eles tinham dia, o tempo do luto. Então, você vai observar claramente, quando Moisés, ele morre, Israel, ele planteia ali por 30 dias. Chegado determinado dias do planto, o próprio Senhor lhe disse: Josué, levanta tu e esse povo, atravessa o Jordão. O Senhor diz assim: olha, eu dei um tempo para que vocês pudessem chorar a perda, a saudade do líder de vocês. Mas até para o choro há um tempo. Não pode ficar a vida inteira chorando. Ao dia do luto, ao dia do choro, mas também há o dia do riso. Vocês têm que rir, vocês têm que prosseguir, vocês têm que ir avante. Vocês não podem ficar só no luto. Você não pode ficar agora só no choro. Vocês precisam avançar, vocês precisam viver, vocês precisam prosseguir. Então, há tempo para todo propósito. E uma coisa que ele mostra aqui ainda nesse versículo, que há tempo de derribar e tempo de edificar. Um exemplo aqui, derribar e edificar. Quem nunca reformou uma casa? Às vezes a pessoa ela remove aquele imóvel já deteriorado e edifica um imóvel novo da base. Então há tempo de derribar, há tempo de lançar fora, há tempo de tirar o entulho, há tempo da limpeza para que um novo edifício ele venha a ser erguido nesse mesmo ambiente, nesse mesmo solo. Vocês estão entendendo? O que ele está falando é de tempo. E esse tempo há um processo de limpeza, há um processo do edifício, as bases sendo fundamentadas, há um processo, sabe, de um levante, ao processo, até que se torne um edifício pronto para a habitação, houve um tempo do processo de erguer, de construir, dos alicerces. Agora, trazendo isso para a nossa vida, para que nós possamos alcançar uma maturidade também há um tempo. Você não alcança a maturidade do dia para a noite. Você não tem um conhecimento, uma base do dia para a noite. É um processo um pouco lento, mas é necessário, porque nesse processo você está sendo habilitado, você está melhorando, você vai crescer, você vai se fortalecer. Por que que muitas vezes acontece coisas conosco que nos fragiliza?
Às vezes nós ficamos de luto, mas depois desse processo, depois desse tempo, nós vamos adquirir uma experiência, uma maturidade. Então, quando você perde algo valioso que te fez refletir muito sobre a tua própria vida, quando você encontra alguém na mesma situação, você tem uma palavra de ânimo, de motivação para essa pessoa, porque você sabe o que ela está passando, porque você passou por isso. Então você fala com experiência. Então, há esse tempo. Nós precisamos desse tempo. E Paulo, ele fala muito bem acerca desse processo. Paulo, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino. Eu me comportava como menino. Eu tinha atitudes de menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. O que Paulo está dizendo é que quando ele era menino, ele tinha as atitudes de menino. Só que quando ele cresceu, ele teve que abrir mão das coisas de menino, porque agora ele já é um homem. Então esse é um processo que todos nós passamos. O que a gente não pode é ser um adulto com a mentalidade de menino, com a atitude de menino, porque isso não vai dar certo. Porque o tempo, ele fez com que você envelhecesse. E com o tempo que você envelheceu, você deveria ter adquirido uma maturidade. Você deveria ter uma experiência. O escritor aos Hebreus, escrevendo uma carta para os Hebreus, ele diz assim: pelo tempo decorrido, era para vocês serem mestres, mas, no entanto, vocês estão precisando de ser ensinados. O que o escritor está dizendo é que o tempo passou e eles não fizeram do tempo uma oportunidade para crescer, para estudar, para melhorarem a sua postura, as suas condições, seus posicionamentos, até mesmo a mentalidade deles. O tempo passou e eles não evoluíram. Então ele diz assim, olha, pelo tempo decorrido, era para vocês estarem ensinando outras pessoas. Mas, no entanto, vocês estão precisando de ser ensinados. Nós passamos por esse processo da escola. Um dia nós fomos alunos, mas com o tempo foi se passando, você foi galgando posições, passando de ano, e muitos que eram alunos hoje são professores, porque o tempo passou e ele cresceu. Então, querido, resumindo tudo isso, nunca diga que você não tem tempo para resolver as coisas, que você, principalmente hoje, é o que as pessoas menos têm. É tempo para Deus. As pessoas não têm tempo para Deus. Você que está me assistindo agora, está com quanto tempo que você tirou um domingo para ir a uma igreja? Independente se você é evangélico, se você é católico. Está com quanto tempo que você foi à igreja? Está com quanto tempo que você leu um versículo da Bíblia? Porque isso é o mais importante. O mais importante não é dinheiro, não é casa, não é carro. E isso são fundamentais para a nossa locomoção do dia a dia, para o nosso conforto, uma moradia. Mas o próprio Jesus, um dia, contando uma parábola de um homem que tinha muitos bens.
muitos celeiros. Aquele homem um dia derrubou todos aqueles celeiros e construiu outros maiores. E aquele homem, ele encheu aqueles celeiros de mantimento. E aí ele disse assim: ó minha alma, pode passear, pode vagar, porque eu tenho mantimento para muitos anos. E quando ele disse isso, o próprio Jesus, narrando essa parábola, ele disse assim, que no seu subconsciente uma voz disse assim: louco. Olha como é que Jesus chama a pessoa assim: louco, se nesta noite eu pedirei a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? É forte isso. O que Jesus está nos despertando é o seguinte: financeiramente, aquele homem tinha tudo. Ele tinha se preparado muito bem. Ele tinha mantimento para passar muito tempo. Até os dias da crise ele tinha. Mas espiritualmente, para com Deus, ele estava zerado. Ele não tinha nada. O que Jesus está dizendo que o mais importante do que o bem e do que o alimento é o nosso bem-estar com Deus, é a nossa alma. Está bem. E é em cima disso que eu estou trazendo essa palavra, segundo o tempo que nós temos. Qual é o tempo que você tem tirado da sua vida para Deus? Pelo menos você ia agradecer a Ele pelo que você tem, pela saúde que você tem, pela pessoa que você é, pelas oportunidades que Ele te deu, pelo emprego que você tem. Ah, eu estudei. Quem foi que te deu inteligência? Quem foi que te deu saúde? Quem foi que te deu ar que tu respira? Quem foi que te deu esse privilégio dessa uma mente tão sadia que você tem? Foi Deus. Às vezes a gente não olha esses pequenos detalhes. O que somos hoje é Deus que nos fez. Se temos uma inteligência, é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá esse entendimento. E o que nós devemos fazer é reconhecer que tudo em nós são favores de Deus. E a gente não agradece a Ele pelo que a gente é, pelo que a gente tem. Todo dia eu agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele me deu de um novo dia, porque eu passei uma noite dormindo e Ele me guardou durante esta noite e me deu o privilégio, a oportunidade de experimentar de um novo dia. É um milagre, todo dia é um milagre na sua vida, porque você dormiu, poderia não ter acordado, mas Deus te deu a graça de você desfrutar de um novo dia. Então, queridos, Salomão está dizendo que há tempo para tudo. E o melhor tempo, o tempo não é gasto, mas investido. O teu melhor investimento é quando você vai à casa de Deus agradecer a Ele por você, pela família que você tem, pelos bens que você tem, pelas dádivas que Deus concedeu a você, pelo privilégio de você estar vivo. Então, isso é gratidão. Invista um pouco do seu tempo. E Jesus, ele fala sobre isso. Ele diz assim: não depositeis tesouros na terra, onde a traça e o cupim destrói. Tem uns que dizem a ferrugem. Mas depositeis no céu. Ele não está dizendo que tu tem que pegar tuas coisas aqui e levar para o céu. Não é isso, não. Ele está dizendo assim, tu passa mais tempo gastando tempo naquilo que é perecível do que investir naquilo que é permanente.
você passa mais tempo envolvido com coisas que vão se acabar e que vão ficar aqui, do que você depositar tesouros no céu. E que tesouros são esses? Você pode abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 1, que ele recomenda o que nós devemos buscar. Ele diz assim: se morreste com Cristo e ressuscitaste com ele, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado. E o que é que está lá no alto? São bênçãos espirituais. Está lá em Efésios capítulo 1, verso... Pode ler do versículo 1 até o 4. Ele diz, bendito, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer bênção? É só dobrar o seu joelho e pedir com fé ao Senhor. Bênçãos espirituais. Graça, os dons, renovação. Tudo isso são bênçãos espirituais que Deus tem para você. Tesouros. E o mais importante desses tesouros que Cristo fala é a salvação em Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos diz, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Isso é maravilhoso. Tiago, ele diz, bem-aventurado é o varão que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Tem prêmio melhor do que o próprio Deus colocar uma coroa na sua cabeça e dizer, vinde, benditos do meu Pai, para o descanso que está preparado desde a fundação do mundo. Eu vou simplificar o que ele está dizendo. Você investiu nos tesouros do céu, com a sua oração, lendo a palavra, indo à casa do Senhor, exercer comunhão, porque na casa do Senhor você louva, você também ensina as pessoas, você discipula alguém, você está instruindo alguém. Tudo isso são investimentos. Um dia eu fui discipulado por alguém. Hoje, existem vários alunos, pastores, missionários que já foram meus alunos, que foram discipulados por mim. Estão discipulando outras pessoas. Isso é investimento no reino. Não estou falando de dinheiro, não. Investir tempo em pessoas que vão mudar a vida de outros. É isso que o apóstolo Paulo ele fala na segunda carta dos irmãos de Corinto. Eu vou ler para você entender o que é uma vida abundante de alguém que de fato conhece as riquezas celestiais. É contraditório, mas não é. Paulo traz isso com muita segurança, a fim de que as pessoas elas viessem experimentar o que ele já tinha experimentado. Segunda carta aos Coríntios. Pode, se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode ler comigo. Capítulo 6, versículo de número 10. Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Paulo diz que ele foi muitas vezes entristecido, mas a ação de Deus tão profunda no seu coração que ele tinha risos de louvor. Entristecido, mas a graça de Deus ela é tão abundante que eu não me preocupo com aquilo que me machuca, mas
os favores de Deus, ele é tão grandioso, ele é tão profundo, que eu tenho riso de louvor. Em vez de me entristecer, eu louvo. Isso é maravilhoso. Alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Financeiramente, eu não tenho quase nada ou não tenho nada. Mas a mensagem do Evangelho, com esta mensagem, eu enriqueço a muitos, porque muitos estão sendo enriquecidos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Eu não tenho nada financeiramente, mas tudo que eu preciso eu possuo, eu tenho. É o Evangelho. Para instruir outras pessoas a melhor mensagem que um homem possa ter. Aí ele fala, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eu tenho tudo, porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra de meditação, de reflexão, possa ficar guardada no teu coração e você possa desfrutar dessas bênçãos de Deus na sua vida. Querido, se você ainda não é um inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe. Nós temos um trabalho gigantesco na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo, em São Luís. Nós temos um trabalho de criança, de escola bíblicas, departamentos. Todos os domingos nós estamos reunidos, instruindo pessoas, crianças, habilitando pessoas. E depois da nossa EBD nós temos um lanche maravilhoso. Ajude-nos orando para que Deus continue assim fortalecendo e resgatando vidas, porque elas precisam muito, mais do que nunca, elas precisam ouvir o Evangelho. Então, vá lá no Facebook e veja o que nós temos feito. Assembleia de Deus, Ministério Luz do Mundo. Nós temos uma página no Facebook, também tem um Grupo Luz do Mundo. Está lá no Instagram também, Ministério Luz do Mundo 2023. Você pode acessar no Instagram aí, Ministério Luz do Mundo 2023, e você vai ver lá o que nós temos feito, investido no reino, investido em pessoas. Isso é o mais importante. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.